Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui o pastor Gili, homem de Deus, enviado do Haiti para nos abençoar. Amém. Graça e paz, amém? Você pode se assentar. Obrigado, Ministério da Música. É um privilégio muito grande para mim de poder estar hoje de manhã ministrando, compartilhando com vocês. Sempre um privilégio, é uma honra. E eu quero aproveitar para agradecer a toda a igreja, a toda a liderança dessa casa, pela honra que nos foi concedida, eu quase um mês atrás, de reconhecer aquilo que Deus tem depositado na nossa vida, o nosso chamado, publicamente. Foi uma honra muito grande, e pastor Djalma e a pastora Mina, e todos os pastores, eu e a Janaína, nós agradecemos, e agradecemos também à igreja. Eu me sinto muito privilegiado pela igreja, muito amado por essa igreja. Vocês são o meu povo, a minha família, e vocês não imaginam que eu sou mais amado aqui do que na minha terra. Ainda, eu sei que ainda, eu sou mais famoso aqui parece que eu sou alguma coisa. E lá, eu acho que como não tem muito, não está muito organizado as coisas, eu poderia dizer que conheço só o meu CPF. Que bom, mas é uma grande alegria poder estar aqui hoje de manhã, e nessa ocasião, a igreja tem me amado muito, sem me conhecer tanto. Eu estou aqui no Brasil, muita gente não conhece porque eu estou aqui, até porque eu chego aqui essa vez, no momento onde muitos haitianos estão entrando aqui, e acabando misturando, a propósito, para que eu estou aqui. Eu vou compartilhar um pouquinho o meu testemunho com vocês esta manhã. Eu já compartilhei com muitas pessoas em outros lugares, até em outras igrejas, mas na igreja que é a minha casa, que está me forjando, me aperfeiçoando para o propósito pelo qual estou aqui, não conhece muito bem a razão pela qual estou aqui, como eu cheguei aqui, fora alguns de intimidade que conhecem, amém? E eu queria abrir com esse texto, sei que podes fazer, é um texto de Jó 42, versículo 2, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu vou falar numa versão que eu aprendi há 13 anos atrás, em 2005, eu aprendi esse versículo numa escola que eu estudei em Curitiba, que fala assim: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Foi assim que eu aprendi. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando eu ouvi ler esse versículo, estava lá no chão, na grama, não sei se o pastor Júnior lembra isso, estava na grama, uma placa escrita: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso chamou minha atenção, eu marquei esse versículo, e esse versículo tem direcionado a minha vida. E hoje de manhã, quando eu acordei, eu abri o meu celular, eu tenho a Bíblia, o plano da Bíblia, e eu achei esse versículo, eu falei, eu vou compartilhar esse versículo também. Na versão que eu li, ele fala assim, esse Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. É o Salmo 18:30, que na versão mais comum, que a gente mais conhece, fala assim, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é confiável. E é um escudo para todos os que nele confiam.
né? Na NVI, ele fala assim, ó, eu gosto também da versão da NVI, desse texto, 18:30, esse é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Amém? Então, esse versículo que eu li, tanto esse, fala sobre os propósitos de Deus, os planos de Deus, que não podem ser frustrados, porque Deus é um Deus fiel, e Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. Amém? Eu não sei se existe alguém hoje de manhã aqui que talvez está se perguntando, cadê os planos de Deus para a minha vida? Cadê os propósitos de Deus para a minha vida? Será que vai se cumprir? Mas eu quero dizer para você, bem antes de eu entrar no meu testemunho, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não importa quanto tempo isso pode levar, os planos de Deus, nenhum pode ser frustrado. Ele é um Deus fiel e Ele sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. Tem um outro texto que diz que Deus, Ele ficou famoso, Ele ficou renomado, reputado por cumprir as suas palavras. Então, nós temos um Deus assim, Ele é renomado por um Deus que sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. Amém? Eu nasci numa família cristã, praticamente nasci, porque eu fui levado para a igreja de colo, a minha mãe se converteu, eu estava de colo, bebê com colo, e numa Assembleia de Deus, e eu cresci lá, foi uma bênção, tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, vem dessa igreja. Deus, eu fui muito privilegiado, Deus colocou pessoas bem alinhadas no meu caminho. Eu tinha alguns professores bíblicos, de escola bíblica, que eram pessoas bem retas, bem corretas, e que impregnou em mim o caráter cristão, e eu fui crescendo nesse ambiente desde cedo. Um dos meus professores me incentivou muito a ler livros bíblicos. Isso abria a minha mente um pouquinho além daquilo, da minha realidade, como no Haiti. Para quem não sabe, eu vim do Haiti, pastor Rogério acabou de dizer. Então, esses livros abriram a minha mente um pouquinho fora da realidade, do contexto religioso que tem lá. E eu vou crescendo. Eu fui muito privilegiado, como diz, a minha mãe era uma pessoa muito devota a Deus, e ela, graças a Deus, me comunicou o coração dela. Nós somos 6 filhos, e eu posso dizer que eu fui o mais privilegiado de todos. Graças a Deus, Deus permitiu que eu pegue o coração dela, um coração muito temente a Deus, e eu me conduzi de uma maneira muito, se eu posso dizer, simplesmente falando, muito correto, diante da sociedade, da minha vizinhança, e eu era considerado como um menino que toda mãe, todo pai queria ter. Até na minha escola, foi graças à minha mãe. Meu pai era bem severo, mas a minha mãe tinha o lado severo dela, mas ela tinha mais coração. E ela transmitiu o coração. E eu obedeci não mais por medo, mas por entender. Deus faz essa graça, Algumas coisas que eu entendi que é graça de Deus, e eu estou orando para que essa graça venha sobre a minha vida, para os meus filhos. Porque eu entendo que é graça, porque eu lembro que nem todos nós saíram assim. Eu tenho 2 irmãos. Durante um tempo, eles se desviaram, eles começaram a fumar, e o meu pai começou a ficar muito bravo, porque nós fomos criados assim, dentro de casa, a gente não saía. A gente saía só, o nosso caminho era só igreja, casa, escola. Então, os meus irmãos, quando eles começaram a crescer, eles se revoltaram contra essa lei. Mas, graças a Deus, Deus colocou no meu coração que isso era o certo, que os meus pais me amavam, por isso que eles me guardavam de brincar com as outras crianças na rua. Eu entendia isso, era graça. E quando eu cresci, eu lembro que uma vez minha mãe estava brigando com os meus irmãos, meu pai, falando que na minha casa isso não faz, isso não entra, eu falei, mãe, eu acredito que você precisa orar e pedir para que Deus dá a eles um coração, porque não é nos nossos braços, porque isso só vem de Deus.
quando as crianças saem da maneira correta, não é nos braços do pai, não é porque eu sou correto, não, é porque Deus quis assim. Na oração, você ora para que Deus comunique o seu coração que você tem aos seus filhos e eles saiam assim. Mas não tanto nos braços, porque nós temos tantos exemplos de homem correto e os filhos são totalmente diferentes. Então, eu entendia isso. E eu vou crescendo assim, até na escola. Eu era os privilegiados dos professores. Eu era sempre aquele que liderava a turma. Não por ser forte, mas pelo exemplo que eu dava. E, finalizando a escola, até os professores já viam, era alguém que era dar certo na vida. E eu me esforçava também para estudar, porque era alguém que era dar certo na vida. E eu lembrei quando eu terminei a escola, eu fui para a faculdade. Graças a Deus eu consegui entrar. Naquela época ainda era a melhor faculdade de engenharia no país, era federal. E quando eu entrei, todos os meus colegas ficam abismados, até professores do meu convívio, porque era uma faculdade até então que era frequentada só pelas pessoas que tinham muito grana, que tinham condições de colocar os filhos numa escola boa, bem estruturada. E no meu convívio não tinha tanto menino que conseguia entrar nessa faculdade. Mas eu tinha sempre um sonho, que eu queria ser pastor, mas não no sentido de ter o título, mas de servir. E eu falei, como lá no Haiti, para você fazer a teologia, é muito caro, e não tem pública, falei, eu vou fazer a engenharia, depois, quando eu começar a trabalhar, e eu vou pagar a minha faculdade de teologia, para servir a Deus. Isso eram meus planos quando eu estava na escola, quando terminei a escola, quando eu estava na faculdade. Mas só que, no segundo ano, Deus entrou na situação. Estava no segundo ano da faculdade, eu lembro como hoje, era um fevereiro, e o professor que estava dando matéria para nós, é uma matéria de inglês, era para colocar você a nível, como a engenharia é uma ciência que pode envolver muitas coisas, então você tinha curso de inglês, para se você vai alguns cursos, você vai precisar do básico do inglês. E esse professor, ele é um advogado, ele estudou fora, ele foi professor lá fora, um homem muito brilhante, e ele dava aula de inglês no segundo ano para os alunos. Só que ele, no cartão de visita, tinha assim, advogado, julista, uma coisa assim, e sacerdote de vodú, ou espírita. Ele assumia isso. E eu lembro bem, no primeiro dia da aula, ele sentou na sala e ele falou assim, não sei por que ele entrou nesse assunto, e ele falou assim, eu sou melhor do que um pastor. E ele falou assim para eles, vocês não são humanos, eles não tratam vocês como humanos, vocês precisam viajar para saber o que é humano. Quando vocês viajam, vocês vão entender o que é humano. E ele falou, sou melhor do que os seus pastores, porque eu tenho obra social, eu cuido das pessoas, os seus pastores só roubam de vocês. E ele falou assim, eu conheço só um pastor no país, que era um americano, que tem uma obra grande lá no Haiti. A última vez, quando eu fui agora, eu fui lá, nessa cidade, que chama Pastor Wallace. Tem uma grande igreja batista, que tem obra, tem escola, tem hospital. E esse professor, ele também tinha hospital, e ele falou, eu sou melhor, eu só conheço só um pastor. E eu perguntei para ele, o senhor sabe onde vai a sua alma depois? E ele olhou para mim, você é protestantinho? Não, quando eles usam isso é para te diminuir. Você é um pequeno protestante? E os alunos falam, não é para você, não era para você afrontar ele. Mas só que essa cena na sala me atingiu de uma maneira tão forte que eu fiquei pensando, como que um espírita pode falar que ele é melhor do que um pastor? Falei, bom, eu voltei para a minha casa, e eu conversei para a minha mãe, eu falei, mãe, porque até então, eu não sei como que é aqui, mas lá no Haiti, você vai para a igreja, você adora, mas você sempre fica com uma dúvida, será que é real?
Porque você vê tantos pastores fazendo besteira, tantos homens na frente pregando, mas você sabe que o cara está pregando agora, mas está acabando de fazer besteira. E você fala, será que é real? É uma farsa? Os jovens crescem com esse sentimento. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, eu não quero hipocrisia, não. Se esse negócio não é de verdade, então eu vou ser um espírita. Mas eu vou entrar para entender o que é. Mas se quando eu chego lá no topo, na teologia, eles falam, não, isso é só para fazer a gente dormir. Falei, eu saio, e eu vou assumir. E a minha mãe, humilde, simples, sem formação acadêmica, mas ela falou, você sabe que existe só um caminho. E aquilo que eu te mostrei, é Deus. E desde então, eu comecei a buscar Deus com mais intensidade. Eu falei, eu quero descobrir, eu quero ser um pastor, eu quero ser uma referência. Eu quero ser uma referência para o país. Comecei a buscar Deus. E quando eu estava na faculdade, comecei a entrar no hospital universitário, estava na frente da faculdade. Comecei a entrar lá, orando com os doentes, em 2004. Era um momento onde o Haiti estava passando por um momento muito difícil, politicamente falando, muita gente levando tiros. Eu entro no hospital orando para as pessoas, depois a pessoa morre, depois de confessar a Jesus. E eu me sentia mais fora do que dentro da faculdade. Eu falei para Deus, eu queria estar num lugar só para estudar. Eu queria estar num lugar só para estudar a sua palavra. E de tanto estava queimando dentro de mim. Na verdade, esse sonho de ser engenheiro, eu tinha esse sonho há 7 anos, antes de terminar a escola. Eu peguei de um amigo meu o currículo da faculdade, como que você faz para passar o vestibular, há 7 anos antes de entrar na faculdade. E desde então, todo o ano da escola, antes de terminar a escola, eu estudei, eu me preparei conforme o que eu ia aprender. Só que no segundo ano tudo mudou. Eu tinha um desejo de estudar a palavra de Deus, de me fechar num lugar só para estudar. Mas isso não existia no Haiti. Existia a faculdade teológica normal, como qualquer faculdade, você vai estudar e vai fazer a sua coisa. Mas ser fechado para estudar, não tinha isso. Mas isso estava no meu coração. Eu comecei a orar sobre isso. E o ano acabou, e no final do ano chegou uma missionária lá, do Brasil, no Haiti. Era dezembro, ela chegou, e ela contou para nós, e ela foi ficar em outro lugar, só que como tinha vários, era uma missão entre várias nações, Costa Rica, governado pelo Uni Chaves, e a apóstola Uni Chaves, e ela chegou, o nome dela é Geisa, é uma pessoa que eu sou muito grato falar com ela, e ela chegou lá, e ela começou, só que não sei o que deu, onde ela estava, ela não conseguiu ficar no lugar onde ela estava, e ela foi para a casa do meu pastor, onde eu cresci, esse pastor assembleano. E ela gostou da casa, e ela ficou lá, ela foi para a nossa igreja para testemunhar, para pregar. E quando ela voltou para o Brasil, ela conversou com os pastores da igreja dela, falou, eu queria ter o curso que vocês têm aqui, eu queria que esse curso fosse para o Haiti. Porque eu fiquei lá, eu tenho a sensação que as pessoas não têm fundamento bíblico, apesar de estar na igreja. A nossa igreja é uma igreja cheia. Mas ela falou, eu senti, ela não falava, crioulo, nada, mas ela falou, eu senti que as pessoas não têm fundamento bíblico. Eu queria que essa escola fosse para lá. Eu vou voltar lá com o professor. E ela falou que o pastor dela falou para ela assim, é difícil, você não conhece a cultura. Vamos fazer o seguinte, você chama 2 ou 3 deles para cá, uma proposta para 2 ou 3 vir para cá, estudar, e você volta com eles. Bom, foi assim, e ela realmente fez tudo isso, traduziu os materiais, a proposta do curso em inglês, e mandaram para a nossa igreja. Quando chegaram lá, eu achava que o curso era em inglês, porque chegaram em inglês. Eu achava que no Brasil tinha uma faculdade onde os cursos eram em inglês. E quando eu achei a proposta, é a resposta à oração. Meus olhos se abriram. Falei, eu vou. Só que, na juventude, a liderança da juventude me acha esquisito. Falei, a gente não entende. Porque eu estava já no segundo ano,
E já fazia 2 anos que tem jovens que não conseguia entrar numa faculdade federal. E não tinha dinheiro também para pagar uma faculdade pública, particular. Eles estavam sem fazer nada, esperando uma oportunidade. Só que isso chegou, eu era o único jovem que se manifestou para ir. E eles falaram, não, Gili, você não vai estragar o seu futuro. Você está fazendo engenharia, você vai terminar o seu curso, a gente não vai te liberar. Deixa isso para outros jovens que não estão fazendo nada por enquanto. Eu conversei com um amigo meu, muito amigo meu, que a gente sempre fazia estudos junto, ensinava as pessoas junto, até turma de escola de batismo, lá tinha um esquema de você ensina as pessoas antes de se batizar, e a gente ensinava, e ele era meu colega, assim, bem devotado para a palavra de Deus. Quando não queriam que eu fosse, eu falei, então vai, meu amigo. Ele falou, não, Gili, se fosse informática, engenharia, eu ia, mas teologia, o que eu vou fazer depois? Imagine bem, no Haiti, em 2005, nenhum jovens queriam vir aqui de graça. Enquanto hoje, eles vendem tudo que eles têm para vir para cá. E, em 2005, muitos não estavam fazendo nada, a proposta era de graça, nenhum deles queriam vir. Até que, quando a proposta ia ser recusada, e eles falaram para o pastor, só o Gili que quer. E o pastor vem falar comigo, Gili, é sério, você vai apresentar a igreja, então você pode fazer o seu passaporte. Eu falei, pastor, estou estudando, mas se o senhor falou que é sério, eu vou. E eu aceitei, e em março de 2015, a gente chegou em Curitiba, 2005, junto com um outro amigo meu que era casado, mas estava passando por um momento no seu casamento. Ele aproveitou o momento também para se livrar. Meu pai. E ele me acompanhou. E esse momento foi um momento muito bom, muito intenso lá em Curitiba. Como se tudo que você sonhava em Deus, você viu que era real. Tudo que você sonhava como jovens, você lia nos livros, sei lá, tão perto, bem próximo. Uau! Tive a oportunidade de ver Cláudio Fredson, frente, até colocou a mão na minha cabeça. Então, são coisas que você fala, uau! E lá para o Haiti, essas coisas nem existem para eles. Eu falei, uau! Só que a gente foi muito ministrado lá. Mas como eu li aquele texto que eu li, eu sei que tudo pode, se nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Só que existe uma palavra muito interessante entre as linhas, planos de Deus, propósitos de Deus. E existe uma outra palavra que é o processo. E por causa dessa palavra, eu sofri bastante. Porque quando eu fui nessa escola, eu voltei, no final do ano, fiquei só um ano, eu voltei para o Haiti, com a cabeça assim, tudo pode, que Deus vai fazer. Tinha aula sobre conquistar cidades, terrenos. Eu voltei empolgado. E agora eu cheguei no Haiti, com toda essa empolgação, numa situação que tem tanto comodismo, e a minha empolgação é mal entendida. E as pessoas começaram a me chamar de louco. Meus amigos começaram a chamar de louco, até que nem o pastor da igreja entendeu, falou, todo mundo está chamando ele de louco. Eu pedi para a minha mãe, vai levar ele num psiquiatra. A minha mãe foi, me levou, eu que carreguei a minha mãe para ir. Chegou lá, o médico não entendia nada, falou que eu quero ver o pastor, e o pastor também não queria ir. Enfim, eu surtei, essa palavra, Eu surtei, porque para todo mundo à minha volta eu estava louco. Só eu que sei que eu não estava louco. Então, afinal das contas, eu sou louco. Eu passei por uma situação muito terrível, Eu dei todos os sinais que um louco pode dar mesmo. Os meus amigos mais íntimos que estudavam comigo choravam, olhavam, Gili. Alguns deles que não queriam que eu deixava a faculdade, que falavam para mim, Gili, se você vai estudar teologia, quando você voltar,
esses pastores antigos não vão aceitar você como pastor. Você não vai ter um cargo. O que você vai fazer? Como é que você vai comer? E eles estavam tudo com a cabeça assim. Ele estragou a vida dele. Isso foi em 2006. Quando, 6 meses depois, tudo se acalmou, e era certo que Gil era louco, agora ele está bem, ele se acalmou. Eu entrei em uma depressão, eu acredito que agora que eu estava louco mesmo por mim, porque eu queria até tirar minha vida. Falei, não acredito depois de tudo aquilo que eu vivi lá, e é a isso que isso se resume. Falei, não faz sentido. Não tem nenhum valor, não tem nenhum significado. Peguei a Bíblia, não tem significado nada. Mas eu demorei. No final do ano, voltei a estudar a Bíblia, voltei a orar, e eu voltei até uma vida com Deus. Eu vou correr, voltei até uma vida com Deus. E a escola que a gente estudou em Curitiba, a gente tinha traduzido os materiais em francês. E em 2007, o meu amigo estava dando em 2006, porque eu não podia, estava nessa estação instável, de loucura. E ele estava dando aula, e em 2007 eu comecei a dar aula com ele nessa escola. Em 2007, 2008, eu voltei a estudar, a ler coisas que eu tinha descoberto no Brasil, pregadores, começar a acessar esses pregadores, a ouvir, a me animar de novo a ter fé, além da minha realidade. E em 2009 nós começamos um ministério junto, e esse amigo meu, ele é o pastor, junto com essa missionária que é de Curitiba. E por conta disso também, dessa doença, eu não consigo continuar a faculdade, porque eu tinha trancado a faculdade, mas naquele ano, 2006, que eu precisava voltar, não tinha nenhum moral, nenhuma força para estudar, até porque eu achava que eu não ia prestar para mais nada, de tão deprimido que eu estava. Então, eu fiquei, quando eu comecei a voltar a crer na Bíblia, eu entrei numa outra faculdade que era de laboratório, eu fiz 2 anos, cheguei até 2010, quando aconteceu o terremoto, minha vida é uma bagunça. Quando chegou até o terremoto, a faculdade caiu, faltava alguns meses para finalizar esse curso. Bom, eu não voltei por conta disso. Só que, na igreja, nesse ministério que a gente estava, eu estava buscando a Deus, ministrando. Esse pastor, ele ficou trancado lá nos Estados Unidos, por causa do terremoto, e eu era quase o líder na frente desse ministério, liderando essa igreja pequena que começava. Tinha uns 100 pessoas, Na verdade, quando ele foi para os Estados Unidos, tinha 13, a gente tinha acabado de começar, e quando ele voltou, depois tudo se acalmou em 2010, do terremoto, tinha mais de 100 pessoas, jovens, eram mais jovens. A gente começou a buscar Deus, depois do terremoto, passou, e Deus nos usou de uma maneira muito grande para ajudar as pessoas, esse coração de servir. Por causa do português, eu conseguia me relacionar com o exército, para trazer mantimento para as pessoas, um período muito bom. E a gente começa a orar a Deus, buscar Deus, final de 2010. 2011, eu me sentia do mesmo jeito que era em 2005. Fogo, queimando por Deus. Como se tudo era possível. Não aceitava a situação de que o país não pode mudar, de que as coisas são assim. Eu me sentia assim, começava a buscar Deus. E alguns meus amigos falam, Gílio, você está tendo um avivamento. E esse avivamento vai contaminar todos nós. Só que dessa vez, quando chega em julho, aconteceu uma confusão, lá no ministério, com uma menina, e que os meus amigos achavam que eu estava envolvido com essa moça. E eu estava tão em fogo, e isso não se encaixava. Mas isso não faz sentido. E a palavra que era mais útil para explicar isso é que ele voltou a ser louco de novo. Ele caiu aqui, ele tem uma queda de loucura. Então, eu não tinha como me defender. Mas eu aprendi muitas coisas durante esse momento. Eu fiquei literalmente de novo louco, porque eu queria me defender. Eu fiquei ofendido 2 vezes. Primeiro, porque, como eu falei para vocês,
E, graças a Deus, eu tive um comportamento muito correto durante a minha vida. Eu me casei aqui no Brasil, graças a Deus. Depois de tudo, Deus fez tudo isso para me honrar, virgem. O meu sonho era casar. Eu lembrei, eu ia esquecer essa parte. Em 2005, quando eu cheguei aqui, eu vi as meninas brasileiras apaixonadas por Deus. Eu falei, eu quero casar com uma menina dessas. Meninas apaixonadas por Deus, chorando na presença de Deus. Eu falei, eu quero casar com uma menina dessa. E o meu sonho era casar com uma menina virgem. Como eu estava me guardando para isso. Então, quando isso aconteceu lá, isso me ofendeu, me ofendeu muito. Fiquei tão ofendido, e também voltou essa questão de loucura, literalmente eu surtei de novo. Meu Deus, os meus pais sofreram muito e eu sofri muito. Só que, dessa vez eu sofri mais por causa da minha justiça própria. Eu aprendi que quando a gente tem uma justiça própria muito grande, a gente sofre bastante. Eu não precisava me defender de uma coisa que eu não fiz. Era só entregar isso para Deus. E Deus ia fazer a justiça. Mas só que eu estava querendo me defender. Como a gente é bobo, a gente acaba não sendo louco mesmo, porque por que você está se defendendo de uma coisa que você não fez? E eu queria me justificar, mostrar a minha integridade, mostrar tudo, o meu orgulho lá alto, e perguntando para todos as pessoas mais idosas que me conheciam, que me respeitavam, mesmo mais idosa, Gílio é um cara íntegro e tal, falava para eles, você acha que eu posso fazer isso? Eles falaram, não, Gílio, você é um menino Cristo com a gente. Eu queria que eles me aprovam. E assim, as pessoas começam a ficar, ele não está bem. E eu começar a lutar com Deus, brigar com Deus, como que é isso? Toda vez que eu estou buscando a Ti, sempre acontece alguma coisa, inimigo e tal. Mas eu fazia muito guerra espiritual. Como o Haiti é um país muito espiritual, eu fazia muito guerra espiritual, eu estava sozinho. E o inimigo sempre tem um jeito de me pegar, e na minha falta de maturidade, eu caí sempre na armadilha dele. E em 2011, eu comecei a orar, a buscar Deus, eu ia para o monte, depois que tudo se acalmou, eu voltei a ir para o monte, orando a Deus, a minha mãe junto comigo, só que acabou o ano e nada aconteceu, porque os meus amigos, para eles, isso era certo, era verdade, apesar de que nunca houve um momento para dizer, nós queremos fazer uma reunião entre todas as pessoas assim, implicadas para saber o que é. Nunca houve isso, eu queria isso para me vangloriar, nunca houve isso, e simplesmente eu fui tirado do ministério. Então, em 2011, eu estava quase sem nada, sem faculdade, sem ministério e sem nada. E com uma taxa de imoral e louco. Estava totalmente, se essa palavra, não sei, fracassado. Os meus amigos já eram formados, porque já fazia, 2011, já fazia quase 10 anos que eu tinha terminado a escola. Muitos deles, eu já estava 2 anos na faculdade antes deles, eles já tinham terminado, o que era médico, o que era engenheiro, já tinham terminado, eles se encontravam comigo, Gili, o que aconteceu com você? Você dava aula para a gente, cara, eles choravam. Os meus amigos, os convívios, os meus pais e amigos dos meus pais falavam, meu Deus, menino se estragou, que coisa. Eu cheguei nesse momento, eu falei, uau, o que eu vou fazer agora? Acabou o ano, e durante esse tempo, não vou ter tempo para entrar em todos os detalhes, mas durante esse tempo, para a igreja, eu era louco, para as pessoas eu era louco, mas eu encontrei com uma pessoa, era um professor de matemática, e eu conversei com ele e falei para ele, as pessoas acham que eu sou louco. E ele falou para mim, não, para mim você é um cara brilhante, para mim você tem uma consciência elevada, só que você não entende, você compartilha coisas com pessoas que têm consciência mais baixa, e por isso eles sempre vão te ver louco. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma reunião, eu posso te convidar. Essa reunião a gente não convida qualquer pessoa, a gente convida pessoas como você, que tem uma consciência mais elevada. E realmente eu fui na reunião, quando eu cheguei lá, quem estava nessa reunião era um reitor da faculdade, a última faculdade que eu entrei.
sempre tentei entrar. Em 2011, eu tinha passado o concurso para entrar numa outra faculdade federal, que é de administração. Eu tinha falado, essa é a última, eu vou terminar esse. Só que aconteceu toda bagunça, eu fui tirado de novo. Só que quando eu fui nessa reunião, eu encontrei o reitor. Só que quando eu entrei na faculdade, para mim esse reitor era um cristão, de tão reto, correto que ele era. Porque a experiência que eu tinha em 2004, 2002, quando eu entrei na faculdade, era tudo sem fé. Não tinha nada de fé, nada de valor. Só que em 2011, quando eu entrei nessa, o reitor falava sobre valores, que era como se valores cristãos. Falei, glória a Deus que tem um reitor cristão. Só que alguns meses atrás, quando passou tudo isso, eu fui levado a essa reunião, por coincidência, ele era aquele que liderava a reunião. Não era cristão. Era uma religião, uma filosofia tipo hindu, que eles acreditavam num Deus como uma luz, Deus é amor, e que o Deus dos cristãos é um Deus que mata, isso não tem amor, e que os cristãos não entendiam bem a Bíblia não é totalmente por cento, 100%, é 60%. E eles falavam para mim, Gili, se você continuar andando com essas pessoas, eles sempre vão te ver como louco. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus queria falar verdades para as pessoas que elas não podiam receber. Eles crucificaram Jesus. E se você continuar fazendo isso, eles vão te crucificar. O reitor da faculdade, na reunião, falou isso para mim, nessa reunião. Mas só que era tão legal, mas uma coisa não encaixava em mim, era a questão de Jesus. Eles falam, para nós, Jesus Cristo é um mestre, só que nós temos um mestre vivo. Falei, não, para mim Jesus Cristo é Deus. Ele falou, não, Gil, não tem problema, Jesus Cristo é Deus para você. É um nível de consciência. Você vai crescer e depois você vai ver que não é mais. Jesus mesmo vai vir até você e vai te transmitir para um outro mestre. Até porque tinha uma senhora conosco que tinha esse mesmo problema que você tem hoje. Para ela, Jesus era Deus. E um dia ela sonhou, Jesus veio e falou, hoje eu não sou mais o seu mestre, eu tenho outro mestre para você. Então era bem sutil essa reunião. Intelectual, sutil, mas eles me entendiam. Para eles, eu era uma pessoa normal. Para a igreja onde eu estava, eu era louco. E eu fiquei assim, não sei o que fazer, eu peguei os livros, comecei a ler, mas quando eu comecei a ler os livros, eu vi que eles estavam fazendo a mesma coisa que eles criticavam que a igreja fazia. Eles falam que a igreja é absoluta. Nós não somos absolutos. Mas só que, quando você lê os livros, você vê que eles estavam mostrando que o caminho deles é o caminho certo. Eu falei, é a mesma coisa, é a religião. Agora, eu começo a raciocinar agora em mim mesmo o que era certo. E eu comecei a estudar a história da igreja. E nesse momento, eu comecei a entrar em incredulidade. Eu tinha lido um livro, Decepcionado com Deus, desde já em 2005, quando aconteceu comigo a primeira coisa. Eu li esse livro, eu tinha ganhado esse livro no Brasil, em português, Decepcionado com Deus. Eu não sabia porquê, mas Deus sabia. Esse livro me ajudou. E eu voltei a ler esse livro, Decepcionado com Deus. Só que nesse momento, que eu estava tudo confuso, o que eu faço, o que eu não faço, qual era certo, qual era a verdade, eu comecei a ler o estudo sobre a igreja, eu vi que era muita matança. Quem conhece a história da igreja, quem estuda, gera você a mais para a incredulidade do que para a fé. É só o encontro com Deus que te dá fé. Se você vai para a história, você vai ficar mais ateu. Eu comecei a chegar nesse nível, não ateu, mas eu falei, bom, sabe o quê? Não sei o que eu vou fazer, mas eu continuar buscando. Eu fui numa livraria, assim que eu entrei, eu vi um livro, O Jesus que eu não conhecia. É o livro de Philip Yancey. Inclusive, esse livro de Decepcionado com Deus é dele também, Philip Yancey. O Jesus que eu não conhecia. Eu falei, uau. Então, eu peguei o livro, comprei, era muito caro, mas eu comprei, com pequenas economias que eu tinha, e eu li o livro de uma vez. No final do livro, estava escrito essa frase, que eu anotei. O autor falou assim, enquanto eu estava nesse dilema, o autor falou assim, quando Deus parece mais ausente, que Ele está mais perto do que nunca.
É quando Deus parece mais fraco, impotente, é nesse momento que Ele é mais forte, mais poderoso. É quando Deus parece mais morto, é nesse momento que Ele é mais vivo. É tudo aquilo que eu estava vivendo. Deus, para mim, nesse momento, estava parecendo ausente, porque não me defendia, não falava comigo, eu orava, nada acontecia, todo mundo com dó de mim. Eu não gosto de pessoas ficar com dó de mim, por isso eu sempre me esforçava. Todo mundo com dó, irritava. E eu fechei o livro, era 31 de março de 2012. Inclusive, entre esse período, nessa reunião que eu tinha, isso é muito importante para falar, nessa reunião que eu estava com o reitor, eu falei para eles que eu frequentava a faculdade que ele é reitor. Ele falou, sério, você frequentou essa faculdade? Sim, eu estava no primeiro ano. Ele falou, só que eu perdi, por conta disso, eu tinha que tomar remédio, eu não consegui finalizar o primeiro ano, e agora não dá para fazer vestibular. Ele falou, não, faz o seguinte, vai lá no médico, pega um atestado de que você estava doente, e eu vou assinar esse atestado, e eu te recomendo para fazer o primeiro ano sem passar vestibular, porque o tempo já tinha passado. Tudo bem, eu tenho o atestado em casa, não tenho tempo de pegar, mas eu tenho o atestado e ia pegar para mostrar para vocês, deixei isso como prova. E eu fui lá, o médico me deu o atestado de que agora estou bem, e eu levei para esse reitor, ele assinou. Só que em janeiro de 2012, quando eu levei esse atestado, essa carta assinada pelo reitor, para o coordenador dos estudos do primeiro ano, ele olhou a carta, ele falou, não, isso não é possível, isso não está certo, o reitor está errado. E quando ele falou isso, eu entendi que era Deus comigo. Eu não falei nada, não voltei para falar para o reitor como que o seu subordinado possa revogar uma coisa que você assinou. Eu não voltei, eu entendi. Eu fechei a carta, eu fui para minha casa, eu falei, Deus, agora é contigo, o que você quer de mim? Só que também Deus não falava nada. Meu sonho, durante todo esse tempo, não era mais favorável, era que Deus mandasse aquela igreja que eu estudei em 2005, me buscar. Era a minha oração. Deus, faz isso acontecer. Como eu estava sem ministério, eu falei, Deus, quero ter um ministério importante, relevante no Haiti. E esse ministério que eu vi, que eu conheci, para mim era relevante. Deus, faça isso acontecer, toca nos corações dos pastores, dos professores que me conheciam, dos amigos. Nada. E eu voltei. Quando eu terminei esse livro, eu falei, esse é o Deus do autor. Essa é a experiência do autor. Se isso for verdade, então, a partir de hoje, eu acho que em todas as vezes, a decisão mais louca era essa. Eu falei, agora eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais ler a Bíblia, não vou mais buscar Deus. Se realmente isso for verdade, e se Deus tem um plano sobre a minha vida, Ele vai atrás de mim. É louco. Mas foi isso que me sobrou. Eu não sabia mais nada, eu não conseguia mais ir para a igreja ouvindo pregação de coisas que não funcionavam. Falei, não funciona. Se realmente isso é verdade, Deus vai atrás de mim. E quando eu falei isso para minha mãe, ela falou, Gili, que é isso? Eu falei, mãe, eu estou sério. E depois, 31 de março, que eu tomei essa decisão, 2012, e eu comecei a pensar, agora como que eu vou viver? Porque eu sempre fui de igreja, não sei nada do mundo. Falei, agora como que eu vou? Qual vai ser a minha filosofia de vida? Falei, bom, vou voltar para estudar, me formar, e eu vou ser um cara correto, moral. Igreja, nada. Questão de religião, nada. Mas eu vou ser um cara moral. Eu projetei assim. Só que 2 semanas depois, que eu estava nessa situação, e cristão não tem jeito, né? Mesmo que você falou, não quero mais, mas você está orando. Falei que eu não quero mais, mas eu cheguei lá, eu fiquei lá em cima do telhado da minha casa, eu falei, Deus, como você vai deixar que tudo isso seja jogado fora? Eu estava com 28, né? Falei, todos esses anos jogado fora? Que é isso? Mas falei, eu não quero nada, não vem comigo perto com religião, com pregação. Eu já tinha as respostas prontas, falei, não vem comigo. E eu fiquei lá. Eu lembro um domingo, eu não fui para a igreja, eu acho que era
os primeiros domingos que eu não estava na igreja, eu fui para uma praça, eu sentei, eu me olhei, eu li as pessoas jogando futebol, falei, eu parecia um ET. Alguém que acabou de descer na Terra. Porque esse mundo, parece que eu nunca estava nesse mundo. E eu fiquei lá agoniado, falei, uau, como que eu vou ter essa vida para enfrentar as pessoas que eu falava que Deus é real, que a Bíblia é real? Eu falei, como que eu vou viver a minha vida? Eu fiquei assim, mas se eu não tinha outra opção, eu fiquei nesse. E 2 semanas depois, era 14 de abril, quase 2 semanas depois, 14 de abril, um pastor de Mauá chegou no Haiti. Ele chegou bem, era uma sexta-feira, ele chegou na segunda. E ele queria alguém. Esse é um detalhe que eu não vou entrar, só vou resumir. A minha esposa é parte disso. Ele teve um sonho, segundo o que ele contou a minha esposa, que Deus mandou para ele buscar alguém lá no Haiti, que ele nem sabia o que é o Haiti. Ele descobriu que era o Haiti, segundo o que foi descrito no sonho. E ele foi lá, e ele falou que ele tem que ir lá buscar um pastor, buscar alguém. Ele achava que falava português. Lá fala francês e crioulo. E é um pastor de uma igreja, só para vocês entenderem, uma igreja é uma bênção, mas é uma visão de que não se mistura com outras igrejas. É aquelas igrejas que esse rebanho é esse que vai para o céu. Os outros estão no mau caminho, mais ou menos assim. Ele não se misturava com outras pessoas, com outros pastores. E quando ele teve esse sonho, como ele não tinha nada, nenhum relacionamento, ele foi pesquisar na internet. Ele encontrou um pastor de Bola de Neve, que é bem extremo a filosofia dele. E ele falou, bom, eu vou com ele. E esse pastor me conhecia em 2009. A gente encontrou só uma vez. E quando ele chegou lá, esse pastor falou para ele, eu posso te mostrar alguém, eu posso te apresentar alguém. E ele falou, tá, ele pegou o avião e ele foi lá. E quando ele chegou, esse pastor começou a mostrar para ele pessoas. E tudo que o pastor apresentou para ele, o coração dele se fechou. Ele não abria o coração, ele sentiu que não era. Simplesmente ele não aceitava as pessoas que o pastor apresentava para ele. E o pastor começa a ficar um pouco constrangido, porque segunda-feira, estamos na sexta-feira para fim da missão, segunda-feira tem que voltar para o Brasil, e nenhuma pessoa foi escolhida. E esse pastor, esse missionário, ele chama pastor Evans. Eu lutei para ele vir para cá, ele não vinha, eu acho que um dia ele vai vir para cá, visitar a igreja. Ele conhece o pastor Djalma, acho que foi o ano passado, o ano atrasado. E ele falou para ele assim, eu tenho uma última opção. Era um menino que eu conhecia, e eu vou ver, se eu acho, é só isso, depois eu não posso mais nada. Só para você entender, ele tinha um número, o meu número, e esse número eu não estava usando mais. Era um número que eu não usava mais. Estava fora o chip. E quando ele ligou, quem estava usando esse número, graças a Deus, a minha irmã, uma das minhas irmãs, pegou esse número para usar no celular dela. E quando esse pastor ligou nesse número, a minha irmã atendeu e ela passou para mim. E quando eu fui lá, eu já tinha certeza que eu ia conversar com esse pastor, com aquele pastor. E quando ele apareceu para mim, me falou a proposta, eu falei para ele assim, eu não estou mais nisso. Eu não tenho mais fé, agora eu quero fazer a minha vida profissional. Eu não quero. E ele olhou para mim. Então é você que Deus quer. É você que Deus escolhe. Ele falou, eu vou na sua casa, eu vou conversar com seus pais, eu vou dormir na sua casa. Somos uma família simples, a nossa casa não tem aqueles banheiros modernos, chuveiro, não tem essas coisas. E esse cara morava em São Bernardo, numa mansão, num apartamento muito chique, e ele aceitou de dormir na minha casa, tomar banho de canequinha, só por causa de um propósito. Porque ele falou, só para você entender que Deus me mandou para te buscar. Ele falou, eu vou te falar mais. Deus falou que Ele vai te restituir tudo aquilo que você perdeu. Ele falou para mim, mesmo se você não quer voltar para o ministério, mas aceita vir para o Brasil, pelo menos por 1 ano. Já era a segunda vez que eu tinha a proposta de vir para o Brasil sem pagar nada. Enquanto um monte, nessa época, naquele momento agora, tinha um monte que queria vir.
Mas ele estava insistindo para mim. Vem, eu vou cuidar de você durante 1 ano. Depois você vê o que você quer fazer com a sua vida. Realmente eu aceitei. Depois de tanta demonstração de amor, meus pais eram convictos de que era de Deus, e eu aceitei a proposta. E ele falou para mim assim, lá no Haiti, a gente estava num carro que chama Tap-Tap, e ele falou assim, e Deus vai instituir a sua vida sentimental. Eu tenho uma mulher de Deus para você lá na minha igreja. E quando você chegar, você vai ver. E Deus vai instituir a sua vida sentimental. Então foi assim. O que eu entendi durante tudo isso, se eu quero resumir, por não entender os processos, eu sofri muito. Porque o que Deus tem sobre a minha vida, Ele vai fazer. Mas eu não posso adiantar as coisas, eu não posso ir com os meus braços, tenho que deixar Deus fazer. E eu entendi que algumas lições, enquanto a gente não aprender essas lições, a gente vai fazer de novo essas aulas. Até que a gente aprenda. Isso é o que eu mais aprendi. Porque eu passei 1 vez, 2 vezes por essas situações, porque eu não tinha aprendido. E dessa vez, eu não entendia nada também. Porque eu aceitei para vir pelo Brasil com esse pastor. E quando eu cheguei na igreja, era totalmente diferente daquilo que eu aprendia. Da visão, daquela igreja maravilhosa. Era totalmente diferente. Eu falei, uau, o que é isso, Deus? A igreja, graças a Deus, Deus usou, mas nós sabemos que tem essa questão de visão teológica, essas coisas. Era totalmente diferente. A linha que a igreja tinha. E eu falei, dessa vez eu não entendi, mas eu vou seguir o fluxo. Eu fiquei em silêncio, eu fiquei em obediência. E realmente, Deus me mostrou a minha esposa. Eu tinha um acordo com Deus. Eu estava olhando no Facebook para entender quem seria essa moça. E Deus falou para mim assim, essa moça você não vai conhecer ela no Face. Eu tive essa impressão, né? E quando eu cheguei na igreja, eu conhecia todas as moças pelo Face. Eu vi uma que eu não tinha conhecido. E eu olhei para ela, mas eu não tenho você como amigo. E ela ficou toda vermelha. Falei, essa. E ela também, Deus tinha falado para ela que não entra no Face para falar com ele. Então foi assim que a gente se encontrou. Eu encontrei com a minha esposa, que a gente começou a namorar 1 mês depois, e a gente se casou. Só que esse pastor tinha um plano. Ele fez um plano acima disso, e ele falou assim, a gente vai se casar 1 ano depois, e a gente vai voltar para o Haiti. E era tudo era assim, organizado para a gente voltar 1 ano depois. Tinha até bazar na igreja pela missão Haiti. Mas vai acontecer algumas coisas durante 1 ano, porque o meu coração não estava dentro. Falei, Deus, eu sou muito grato pela vida do pastor, pela igreja, mas essa não é a visão que eu quero levar para o Haiti. Falei, Deus, eu não posso ser hipócrita. E ele fez tanta coisa, que Deus fez tanta coisa através da vida dele, eu não posso também me desligar da igreja. Deus, você tem que fazer alguma coisa. Comecei a orar. Até que um dia o pastor chamou a minha esposa e falou, eu não estou dizendo que ele não é homem de Deus, mas para mim ele não vai servir como pastor. Eu era o pastor auxiliar dele, ele não vai servir como pastor para mim. Ele pode ser membro da igreja se ele quiser, mas fala para ele agora, ele pode procurar um emprego, porque eu estava indo para o integral na igreja. E quando ele falou isso, com o pastor Johnny, a gente já se conhecia, eu escrevi para o pastor Johnny, e era a segunda vez que eu escrevi para ele, né? E dessa vez ele vem com tudo. Gile, vem agora na minha igreja, vem, eu estou perto de você, vai ter um programa assim na igreja. E exatamente no domingo, 4 de agosto de 2013, eu vim para cá e para nunca mais sair. Deus fez os caminhos, mas eu tinha que aprender essa questão de processo. E eu estou aprendendo ainda, porque aqui é o lugar onde a gente vê o processo. Eu acho que Deus sabia que eu precisava vir para cá, para aprender essa questão de processo. Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas existem processos que podem atrapalhar, ou como por exemplo, pode estender o limite.
dos cumprimentos de Deus na nossa vida. Eu acredito que muitas coisas eu poderia alcançar se não fosse a minha falta de maturidade. E aqui nessa casa, que eu sou muito grato, eu aprendi a respeitar o processo. Quando eu cheguei aqui, eu tinha falado para minha esposa, eu quero uma igreja só para ouvir a Deus e treinar. E quando chegar o meu tempo de voltar para o Haiti, que é o meu sonho, que é o nosso propósito, eu vou voltar. E quando eu cheguei aqui, assim que eu cheguei, o pastor Djalma já me conhecia, só que dessa vez, eu poderia dizer, não era em carne o conhecimento, era em espírito. E ele falou, Deus deu um amor pelo Gile. Ele já me conhecia, mas dessa vez ele falou, Deus deu um amor pelo Gile. E eu não sei se eles vão lembrar, nesse mesmo culto, eles falam que essa igreja é uma igreja missionária. E logo depois, eu tinha acabado de chegar na igreja, um mês depois, o pastor já me apresentou como missionário da igreja. Eu tinha vindo só para ficar, só para aprender. E realmente eu vi que Deus sabe conduzir as coisas. Mas eu tinha que aprender mais ainda sobre o processo. Porque quando eu cheguei aqui, o pastor Djalma falou para mim, Gile, a gente não pode te chamar diretamente para o ministério só por chamar. Faz o seguinte, a gente vai procurar um emprego para você. Procurou um emprego para mim. E era 2 anos. Durante esses 2 anos, eu sofri para aprender como processo. Todas as aulas voltam. Falei, não, eu vou ficar esperando. Porque o segredo é ficar esperando nele, naquela palavra que ele deu. E eu fiquei esperando até que em 2016, eu fui chamado para o Ministério Integral. Então, hoje, eu olho para trás e falei, uau, olha como que os planos de Deus estão se cumprindo na minha vida. E 19 de agosto agora foi uma coroa daquilo que lá em 2004 que eu disse sim, mas por não entender os processos, eu falei para um amigo meu, baseado nesse testemunho, quando Deus nos chama, o chamado não quer dizer que Ele diz para nós largarmos tudo já. Tem um processo, tem um chamado, mas tem um processo para chegar naquilo que Deus nos chamou para fazer. E por não entender isso, eu sofri. E graças a Deus, nessa casa, Deus tem me forjado. Em 2016 eu entrei para o integral. Eu comecei a buscar Deus, Mas eu preciso contar isso antes de terminar. Para você, sabe que quando Deus tem planos sobre a sua vida, você precisa esperar nele. E Ele vai se cumprir. E Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Eu lembro que no ano passado, eu estava empolgado para algumas coisas. Foi bem em julho, eu vou conversar com o pastor Djalma. Eu estava a ponto de errar de novo nessa questão de processo. E quando eu fui conversar com ele, ele acabou comigo. Literalmente. Mas com amor. Eu saí da sala e falei, uau. Ele falou para mim exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Eu falei, Gile, se eu te mandei agora para o Haiti, você vai se arrebentar do mesmo jeito que você foi arrebentado 2 vezes. E era certeira. Naquele momento eu saí da sala. Falei, Deus, eu me entrego a ti. E de julho para cá, Deus tem feito coisas grandes na minha vida. De julho para cá, o que Deus tem feito, esse ano de 2018, Deus fez coisas tremendas na minha vida pessoal, na minha vida familiar. 2 meses atrás eu voltei para o Haiti. Eu conversei com aquelas pessoas que me acusavam. Eles me aceitavam, me abraçaram. Eles falaram, Gile, nós reconhecemos que você é o homem de Deus. Isso é o que Deus pode fazer. Talvez você está aqui, você foi machucado por ministérios que você já passou, você foi traído, eu fui traído por amigos íntimos, mas Deus me levou de volta, com honra. Uma das coisas que o pastor Djalma falou quando eu voltei do Haiti, ele falou, Gile, essa missão que você foi fazer no Haiti, era mais para as pessoas verem que Deus te restaurou, que você está estável agora. Eu conversei com
pai daquela menina, que agora é uma jovem. Conversei com ele, a gente trocou WhatsApp, me abraçou. Eu tive tempo de conversar com a mãe. Enquanto eu estava aqui, eu estava indo para Jeremoabo. A moça agora, que é uma moça grande, está na França estudando, ele me escreveu: Gílio, eu quero te pedir perdão. Eu não sei se você vai me perdoar, mas eu quero te pedir perdão. Eu falei: você já foi perdoado há muito tempo. Inclusive você nem tem parte a isso. Foi outras pessoas que maquinaram isso. Deus me honrou. E agora eu senti que está chegando o tempo. Eu sei que não vai ser nos meus braços, vai ser no braço de Deus. Então confia em Deus. Não esquece. Eu vou terminar com esse texto que diz: quando Jó passou por muitos problemas, ele não entendia, porque às vezes eu me sentia como Jó, os planos de Deus. Ele queria a esposa, queria entender. Deus falou para ele. Quando Deus começou a falar com ele no capítulo 38, a primeira coisa que Deus falou para ele: então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Foi isso que eu estava fazendo. Quem é esse? Muitas vezes, por não entender os planos de Deus, os processos, os propósitos, nós escurecemos. E Deus falou para Jó: quem é esse que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? E Jó se arrependeu em Jó 42. Por isso que ele falou: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu me perguntaste, a saber Deus, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei. Vou fazer perguntas se você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Foi isso. Um dia eu ouvia, mas agora os meus olhos te viram. Durante todo esse processo, eu podia entender que esse Deus realmente é um Deus que cumpre as suas promessas. Aleluia! Vamos nos colocar em pé. Esse Deus é fiel. Quero orar por você, você que está aqui, que está passando por uma situação difícil, talvez que já desistiu do caminho. Essa manhã é uma oportunidade para você. Você talvez já desistiu mesmo dentro da igreja, como aconteceu comigo várias vezes, desistindo dentro da igreja, assistindo o culto, mas relutando. Essa manhã é a sua oportunidade. Entregue-se a Deus. Eu precisava me entregar. Você precisa se entregar a Deus. Não importa se você já foi cristão por muito tempo, mas essa é uma manhã de se entregar a Deus. Você precisa se entregar cegamente a Ele. Deixa, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Não tenta entender as coisas. Se entrega a Deus. Nós temos uma música em francês que diz: e agora eu sigo o meu caminho com os olhos fechados, tranquilamente, porque eu sei que Ele está me guiando. Muitas vezes, por ter nossos olhos tão abertos, nós atrapalhamos a Deus, porque tem caminhos que Deus vai passar conosco, são caminhos perigosos, tem penhasco, Ele não quer que nós ficar atemorizados por causa do penhasco. Por isso Ele pede: fecha os seus olhos e entrega a sua vida nas minhas mãos e deixa que eu vou te guiar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque Tu és um Deus tão fiel. Tu és um Deus que nenhum outro Deus existe além de Ti. E nessa manhã, Pai, nós queremos entregar a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos e entregar a vida dos nossos irmãos. Se existe alguém aqui, Senhor Deus, que está passando por um momento de depressão, por não entender as coisas que estão acontecendo na vida, Pai, eu peço que o Senhor venha com clareza. Eu peço que o Senhor venha com Teu amor e permite que essa pessoa possa entender
que ao entregar a vida dele nas suas mãos, isso é a solução, isso é a resposta. Pai, eu peço que o Senhor venha com o teu bálsamo sobre os corações de cada pessoa esta manhã. Pai, vem e cura, restaura, Senhor Deus, restaura os sonhos perdidos. Oh Pai, que as pessoas, se existe alguém aqui que sai do seu plano, que essa pessoa possa voltar ao teu plano, Senhor Deus, que não pode ser frustrado. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, cada pessoa que está aqui ouvindo e que está ouvindo na internet, Deus, que eles possam voltar para os teus caminhos, Pai, para os teus planos, e entregar as suas vidas, entregar o chamado, entregar o ministério a Ti, em Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Sei que vencerei as aflições, sei que vencerei tribulações, eu não temerei. Deus está comigo, Deus está chamando para a guerra, Deus está chamando para vencer, eu não temerei. Deus está comigo, eu tenho um Deus que realiza milagres, que faz o impossível acontecer, eu não temerei. Sei que vencerei as aflições. Ah, Ele já te deu essa vitória. Sei que vencerei tribulações, eu não temerei. Deus está comigo, Deus está chamando para a guerra, tempo de vencer. Deus está chamando para vencer,
faz o impossível acontecer. Impossível. Eu não temerei. Um dos seus planos podem ser frustrados, eu creio. Eu tenho Deus, um Deus que realiza milagres, que faz o impossível